networking não serve pra nada. É passar vergonha. A partir do momento que você é um casal, na hora que você junta o CNPJ, acaba o casamento, acaba o relacionamento. É gente querendo vender aquilo que nem tem direito. Quando eu lancei ele, existia o medo de não dar certo. Aí a pessoa pede pra você, eu quero esse tipo de serviço. Aí você, esse eu faço fácil, então é baratinho. Mas você esquece de levar em consideração que para você fazer fácil, você demorou 20 anos pra conseguir chegar à excelência daquilo. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a um novo momento desse casal aqui. Seja muito bem-vindo e bem-vinda aos Fora da Curva Podcast. Um podcast diferente, buscando sempre trazer algo de mentalidade para você. E esse aqui é um episódio inaugural. E eu estou aqui com ela, a minha excelentíssima sócia na vida e nos negócios, Catarina Bartz. Que honra estar aqui com você, meu amor. Tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos episódios que vão transformar a vida dessa galera que está aqui assistindo a gente. Como o meu excelentíssimo aqui já falou, aqui a gente vai falar sobre mentalidade, a gente vai falar sobre pessoas fora da curva, a gente vai falar sobre negócios, sobre ramos empresariais, sobre tudo que vocês imaginarem. A gente está trazendo pessoas aqui que a gente realmente confia no trabalho e que a gente tem certeza que vai transformar a vida de vocês de forma prática e de forma objetiva, não só levando em consideração os pilares da mentalidade, mas se vocês puderem o tempo inteiro com o caderninho de vocês, a caneta de vocês, a água de vocês, o vinho de vocês, quem sabe, né? Ou o cafezinho, a gente não sabe que horas que vocês estão assistindo aí a gente. Então, esperem o nosso 100% do que a gente puder entregar para vocês. Muito bem, e esse episódio a gente tá aqui, a gente vai entrevistar um ou outro aqui. Eu vou entrevistar a Kátia vai me entrevistar. E a gente quer contar um pouco do porquê que a gente está criando esse podcast. Na verdade, a gente tem uma escola de oratória e capital erótico. E dentro dessa escola, uma das vertentes que pediam muito é que a gente se comunicasse mais com as pessoas e que, inclusive, tivesse um canal de podcast. E a gente relutou um pouquinho por conta do momento do negócio, do momento da empresa, mas agora a gente vai trazer para vocês o porquê que a gente criou esse podcast, vai falar um pouquinho sobre comunicação, vai falar um pouco sobre capital erótico, a gente vai trazer a nossa visão do que é ser fora da curva nos nossos nichos de atuação, dentro da nossa empresa, o que é ser fora da curva como casal e o que a gente acredita que é a mensagem principal que a gente quer entregar através desse podcast. Vamos começar falando um pouquinho sobre... Eu quero que você apresente, inclusive, o logo. O logo. Fala sobre o logo do nosso podcast, sobre essas cores. Primeiro de tudo, gente, não sei se vocês conseguem ver aí, eu espero que sim. Olha que logo lindo, tanto aqui quanto ali naquela tela que vocês estão vendo aí. Quando a gente montou o nosso podcast, eu e o Naldo, a gente é muito criterioso quando a gente fala de estética, quando a gente fala da logo dos nossos produtos, da identidade visual dos nossos produtos, porque a gente entende que tudo comunica, então a gente leva tudo em consideração. Mas no podcast a gente não sabia exatamente o que a gente queria, a gente tinha uma única convicção que precisava ser diferente das outras coisas do mercado. Afinal de contas, o nome do nosso podcast é Os Fora da Curva, então não poderia ser igual a coisas que já existiam. Então, como vocês podem ver, a gente decidiu que a nossa logo fosse vermelha para ela chamar o máximo de atenção possível, porque hoje vocês vão ver aqui no nosso bate-papo que tanto eu quanto o Naldo, nós gostamos sim de chamar a atenção e a gente assume isso enquanto algo positivo na nossa personalidade, na nossa empresa. A gente levanta essa bandeira de que você precisa ser visto, de que você precisa ser ouvido, de que você precisa chamar a atenção. Nada melhor do que o vermelho para poder fazer isso por nós. E além disso, vocês vão perceber ao longo do tempo, conforme vocês forem assistindo a gente, que tem elementos aqui que remetem ao nome do nosso podcast, que é Os Fora da Curva. Então, o nosso R com uma curva ali, a nossa caneca com uma curva e uma pessoa, pode ser você que está aí nos assistindo, saindo dessa curva justamente para mostrar que tem um diferencial, justamente para mostrar que você é diferente, que você faz diferente das outras pessoas do teu mercado. Muito bem, perfeito, perfeito. E aqui vocês estão vendo o logo. Tu falou que o logo tá vermelho. Aqui, ó, o logo está branco, mas ele também é vermelho. A predominância dele em cima, ali do branco, ele vai ser vermelho, né? Boa. E nós temos essa frase, que obviamente é uma frase que a gente gosta muito, que é ser comum, nunca fez história. E aí tem mais algumas composições. Eu não sei se vai conseguir mostrar a TV. Ó, ele vai mostrar a TV aqui pra gente agora. E quando vocês olharem aqui, qual que foi a ideia por trás disso, né? Quando a gente buscou trazer realmente junto com
o pessoal que criou a nossa identidade visual, o time que criou, a gente tem ali a minha foto, tem a foto da Kátia ali à esquerda, né? Não sei exatamente se está aparecendo à esquerda para você, que fazemos parte ali dos criadores do podcast. E nós temos algumas pessoas aqui que também são fora da curva. Nós temos o Einstein, nós temos o Leonardo da Vinci, nós temos Steve Jobs, nós temos o Elon Musk, e tem ali diversas pessoas que são fora da curva nos seus... Fizeram coisas que foram fora da curva, né? Trazendo novamente aqui, foram fora da curva, tá vendo aqui, ó? Todo mundo indo para um lado só, e tem aqui o fora da curva, né? Ele indo para outro lado. Então aqui explicando um pouquinho, tá? Não vou aprofundar em muitas coisas, conforme vai passando o tempo vocês vão poder identificar, e a gente vai começar, obviamente, aqui, dedicar esse episódio a, tanto eu quanto a Kátia, trazer nos nossos setores, nas nossas nichos de atuação, o que é ser fora da curva. E eu já começo já com você. O que é ser fora da curva dentro do mundo da produção de conteúdo? Olha, na minha visão, o que é ser fora da curva dentro da produção de conteúdo tem dois aspectos. Um deles eu já levantei a bola aqui para vocês, que o primeiro ponto é gostar de chamar a atenção. Não importa se hoje você se sente desconfortável chamando a atenção, se hoje de alguma forma isso te incomoda, se você acha que isso é futilidade, se você não chama a atenção, você nunca vai colocar dinheiro no bolso e muito menos atrair seguidor. Então a primeira premissa para você ser fora da curva é você assumir que você precisa chamar atenção. Se você aprender a gostar de chamar atenção, melhor ainda, porque você vai fazer isso com naturalidade e para você vai fazer isso sem muito esforço. Então, para mim, esse é o primeiro ponto, que as pessoas não levam tanto em consideração. E o segundo ponto, que para mim também é importante na hora de você ser um produtor de conteúdo que te deixa fora da curva dos outros, é você ser uma pessoa prática e objetiva. Não existe nada melhor hoje no mundo atual que a gente vive do que pessoas que são práticas e objetivas e que entregam aquilo que prometem no conteúdo. Então, hoje em dia, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui nesse podcast, as pessoas ali falam que você tem que gravar react, que você tem que fazer vídeos de 3 minutos, vídeos super produzidos, e no final das contas, o que realmente importa é que você entregue o que o teu público está buscando. Se o teu público está buscando realmente uma resolução de eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero aumentar faturamento, eu quero fazer X coisa, então o teu conteúdo da forma mais rápida e mais prática possível vai ter que te pontuar isso e vai ter que, de fato, entregar isso para o teu cliente. Então, hoje, para mim, o que torna um produtor de conteúdo fora da curva é chamar atenção e ser prático e objetivo. Boa, boa. Nesse ponto de chamar a atenção, como chamar a atenção? Vamos lá, vou formular de uma maneira bem interessante. Como chamar a atenção e vender mais? Perfeito. De forma prática e objetiva, isso se dá através do capital erótico. Fim. A forma mais fácil, mais rápida hoje de você conseguir chamar a atenção, gerar demanda e vender mais é através do capital erótico, que é o mecanismo de desejo, uma forma que você tem de gerar desejo na tua audiência, em potenciais clientes, para que eles prestem atenção em você e queiram ouvir você. Boa, boa. E o maior erro que você enxerga na parte de chamar a atenção? O maior erro que eu vejo que as pessoas cometem é, talvez, tentar chamar a atenção levando em consideração aquilo que elas gostam e não aquilo que a outra pessoa quer ouvir. Então, por exemplo, na hora que eu vou estruturar um gancho num conteúdo, eu faço um gancho do assunto que eu gosto, para chamar a atenção, para suprir o meu ego, para alimentar o meu ego. E não fazer um gancho que eu sei que o meu público vai gostar. Então, vou trazer um exemplo prático para vocês. Eu sei que ficar falando de seguidor, para mim, em alguns aspectos, pode ser raso porque é fácil para mim. É natural para mim a atração de seguidor. Só que se é isso que o meu público gosta, eu vou chamar a atenção dele por causa disso. Então, antigamente eu ficava muito bitolada nos assuntos de que eu quero abordar assuntos que mostram que eu sou muito inteligente, que eu sou muito boa no que eu faço. Mas, na realidade, a gente tem que abordar assuntos e chamar a atenção de acordo com o que o público está querendo ver. A mesma forma, o capital erótico. Então, na hora que você for estruturar os 5 pilares do capital erótico, é lógico, pensando em você, no que te deixa confortável, mas pensando sempre na linha tênue entre quem que é a outra pessoa que está do outro lado, me ouvindo e que vai comprar de mim, e o que ele quer ver. Então, na hora que você vai escolher uma roupa, é o que te deixa confortável e o que deixa o teu cliente confortável. Na hora que você for estruturar a tua postura ali de acordo com o capital erótico, é o que é legal pra você, o que te deixa confortável, mas o que a outra pessoa que tá sentada do outro lado da mesa que vai passar o cartão pra você também quer ver. Uma pessoa mais expansiva, então tu vai ter que ser mais expansiva. Uma pessoa um pouco mais introvertida, então você vai ter que fazer o famoso rapport ali com ele e entrar um pouco no mundo daquela pessoa também e se adaptar. Então eu vejo que as pessoas não fazem tanto isso. Tá bom. E agora, se você tivesse que falar pra mim o que é um comunicador
fora da curva? Na minha visão, o comunicador fora da curva é aquele que consegue se adaptar rapidamente ao público que está assistindo ele. Rápido, rápido, rápido. O quanto mais ele tem de facilidade de transitar entre classes sociais, profissões diferentes, personalidades diferentes, é para mim um comunicador fora da curva. Quando eu trago uma linha de entendimento, tem 3 pontos de contato que eu acredito que todo mundo que quer falar em público deve saber. Primeiro ponto de contato, ser bom de gerar empatia. Segundo ponto de contato, entender exatamente qual o teu tipo de perfil comportamental. E o terceiro ponto de contato, ser bom em saber como as pessoas tomam decisões. Existem diversas ferramentas para que isso aconteça e eu trago muito isso dentro das minhas vivências, dentro das minhas imersões, que é você entender sobre perfil do cliente, perfil de quem está te assistindo. Um erro muito comum, por exemplo, que a gente vê quando o assunto é call de vendas. A gente hoje tem um ecossistema muito interessante, um ecossistema muito bom, onde a gente traz as pessoas desde a base ali do digital, que são as pessoas que vêm atraídas pela boca de funil, os nossos conteúdos mais simples, porém com um nível de profundidade na legenda, até o ponto da pessoa vir para um produto muito mais high ticket, um produto muito mais bem elaborado, um produto de 60 mil reais, por exemplo, que é uma jornada de 1 ano com a gente. Quando eu entendo quem são essas pessoas, eu aprendo a me comunicar com aquela pessoa que está mais no boca de funil, até o ponto de estar junto com a pessoa que tem um tipo de comunicação diferente, que é o fundo do funil, onde essa pessoa ela vai consumir um tipo de linguagem diferente minha. Agora, para simplificar um pouco mais isso e trazer mais clareza, eu vejo um erro muito comum das pessoas quando elas entram em uma call de vendas. Primeiro erro, não estudar sobre o cliente. Esse já é um primeiro erro. Segundo erro, é ela não entender sobre quais são os critérios de compra do cliente do outro lado. E o terceiro erro, não entender sobre o grau de domínio do assunto do cliente que está entrando em contato com você, que está te assistindo. Então as pessoas entram numa call totalmente despreparadas. E aí elas não sabem como usar a linguagem não verbal, elas não sabem o que e qual aquele sentido sensorial daquele cliente é o mais importante, e aí ela erra feio, às vezes ela entra com um cenário horrível, ela entra meio desajeitada, ela entra e ela não fala exatamente aquela linguagem adaptada do cliente. Se o cliente é muito mais para o lado da tecnologia, tu vai usar palavras que têm a ver mais com tecnologia. Então isso acontece constantemente e as pessoas acabam que, de uma certa forma, não conseguem fazer com que a sua mensagem chegue para o outro. E voltando, o que é ser um bom comunicador? É o quanto a tua mensagem impacta positivamente na vida de quem está te ouvindo. Simples assim. E dentro disso é você aprender a falar com as pessoas e não para as pessoas. Como assim, Naldo? Normalmente, um erro muito comum da maioria dos palestrantes é subir num palco e sair falando aleatoriamente sobre aquilo que está na cabeça dele e o que ele preparou numa palestra. Em nenhum momento ele resolve descer do palco e interagir com as pessoas e perguntar sobre o assunto que ele está falando quais são as dúvidas deles ou quais são os maiores desafios. Então isso acontece muito. O que é esse palestrante que sobe no palco e só fala? Está falando para as pessoas. O que é esse palestrante ou treinador ou empresário que desce do palco e pergunta para as pessoas? É o que está falando com as pessoas. Então isso é muito comum. Muito bom. E tem algum nicho que você percebe que tem mais dificuldade em se comunicar? Um nicho que eu vejo que tem mais dificuldade de se comunicar, vejo que é muito a área da tecnologia. As pessoas que são muito dos bastidores. Eles têm muitas dificuldades porque eles sempre ficam presos muito mais a tarefas operacionais. E quando a gente traz isso para uma linguagem do autoconhecimento, são pessoas introspectivas. E não confunda introspecção com timidez, são coisas diferentes. Pessoas introspectivas pensam mais e falam menos. Pessoas extrovertidas falam mais e pensam menos. Logo, pessoas mais introspectivas têm mais dificuldades de traçar diálogos com 2, 3 ou 4 pessoas. Por quê? Elas têm hiperfoco. Normalmente elas preferem ficar somente presas a uma coisa só.
Eu estava em um evento há 2 semanas atrás, mais ou menos, e tinha uma pessoa lá que ela é muito boa em fazer mandalas. Ela faz umas mandalas incríveis, coisas que você, olhando, a olho nu, parece que ela fez numa impressora. Não parece que foi um ser humano que fez aquilo ali. Então ela estava lá no evento, na imersão de oratória, para trabalhar a extroversão dela. E ela falou assim, Naldo, a minha introversão é muito grande. Eu quero muito trabalhar a extroversão. E eu falei para ela assim, ó, tá tudo bem, é importante para você poder aprender a vender mais o seu produto, mas já comece a pensar se por acaso você não tem que contratar alguém que seja bom de vendas para vender os seus produtos. Porque você tem o hiperfoco e é muito boa em fazer isso com detalhe. Se você começar a ficar muito mais extrovertida, o que pode acontecer? Você perder o hiperfoco. Por quê? Pessoas extrovertidas não têm foco. Pessoas extrovertidas têm muita dificuldade em ter foco. Por quê? Ela capta a informação à volta do mundo e ela quer se comunicar com a mesma velocidade. Então ela fala, depois ela pensa. Ao contrário, as pessoas introvertidas, elas não falam tanto. Mas quando elas falam, por elas terem captado muito mais as informações, elas falam exatamente o que precisa ser dito. Muito bom. Boa, seguindo um pouquinho mais dessa linha, a gente trouxe aqui algumas coisas de cada área e eu quero que você fale um pouco como que o capital erótico mudou a tua vida. Olha, eu diria que tudo que eu tenho hoje aconteceu por causa do capital erótico. Para quem não me conhece, enfim, ou tá conhecendo agora, eu tô no digital há 6, 7 anos, mais ou menos, e o meu início no digital se deu justamente pelo capital erótico. Eu descobri o livro do capital erótico, então, para quem não sabe, é uma teoria criada por uma socióloga inglesa, não foi a gente que criou, mas a gente transformou essa teoria num método e trouxe ela para o Brasil, né? Num passo a passo, porque antes ela era só uma teoria. E quando eu descobri esse livro, o subtítulo do livro é que pessoas mais atraentes são mais bem-sucedidas. Na minha cabeça, isso é muito óbvio, né? Até porque meus pais, eles são da área da saúde estética. Meu pai é cirurgião plástico. Então, na minha cabeça, sempre fez sentido a narrativa de que pessoas atraentes são mais bem-sucedidas. Para mim, era muito normal. Só que, quando eu fui estudar mais a fundo sobre isso, eu percebi que as pessoas, elas não davam palco para isso. Elas não colocavam holofote nisso. Elas não olhavam para isso. Pode ser, por sim, ser um tema polêmico e talvez ninguém tinha coragem de assumir isso até lá. Mas quando eu vi que existia esse tema de fato, eu me senti na responsabilidade de expor isso para as pessoas. Então, a minha trajetória desde o começo no digital, ela se deu por causa do capital erótico. E eu digo que foi um dos maiores acertos que eu fiz, porque o capital erótico, ele se tornou o meu mecanismo único, né? Que é justamente o que fez eu ser fora da curva. Hoje em dia, vocês podem procurar qualquer outra pessoa que fale sobre capital erótico no Brasil e essa pessoa não vai, se ela existe, ela vai citar o capital erótico, ela não vai ser especialista em capital erótico, todo o ecossistema dela não vai ser em volta disso, assim como acontece no nosso. Então, o capital erótico, a minha história com o capital erótico é antiga e é justamente o que me fez ser uma pessoa, uma empresária fora da curva, porque eu achei uma brecha no mercado que as pessoas não estavam falando e que mereciam um holofote ali. E talvez até já pegando um gancho para você que está me assistindo, talvez é com esse olhar que você tem que olhar para o teu mercado hoje. Será que não existe tá todo mundo indo para um lado e não existe um outro método, um outro mecanismo único, alguma coisa que você defende, mas que por algum acaso às vezes você não tem coragem de falar, alguma coisa que você acredita que só precisa de um nome bonito ou de um nome que gere uma certa curiosidade para que você de fato se torne uma pessoa fora da curva. A partir do momento que você é uma pessoa fora da curva, que você tem um mecanismo único, as pessoas não têm ninguém com quem te comparar. Então, se torna muito mais fácil você vender, é muito mais fácil você crescer no digital. Porque uma coisa é eu aparecer no digital, por exemplo, e falar que você vai viralizar conteúdo. Outra coisa é eu falar que você vai gerar demanda todos os dias através do mecanismo do capital erótico. Então, a pessoa, quando você tem um mecanismo único, ela não consegue te colocar no mesmo patamar das outras. Então, você consegue cobrar o quanto que você quiser. Lógico, se o seu trabalho vale de fato isso. Se você é só uma nutricionista igual todas as outras, a pessoa, na hora que for marcar uma consulta contigo ou comprar um produto meu, ela vai ter base de referência. Agora, se você se você é nutricionista, você tem um método que você criou e um diferencial só seu que te torna fora da curva, aí isso se torna infinitamente mais potencializador e você pode, a partir daí, decidir quanto que você quer cobrar e conseguir muito mais seguidores e audiência e clientes para a tua base.
Então, o Capital Erótico, resumindo, ele fez parte da minha trajetória desde o começo. É graças a ele que eu tenho tudo que eu tenho hoje. Graças a ele, lógico, a meu parceiro e várias outras coisas aqui. Mas o Capital Erótico deu origem a tudo isso. E recomendo que vocês achem o Capital Erótico de vocês no sentido de achar o que vai tornar vocês fora da curva. Boa, boa. São vários pensamentos que passam aqui pela cabeça, né? Quando a gente fala muito sobre a criação desse podcast, a criação dos Foras da Curva. A gente realmente tem um propósito muito grande. A nossa empresa ela foi criada para tirar pessoas e negócios do anonimato. Então, a criação do podcast ele vem muito nessa vertente. É muito trazer muito mais aqui sobre mentalidade. Obviamente, vai ter técnica, de vez em quando a gente vai trazer técnica, vai trazer muitas técnicas, muitas coisas. Mas o momento desse podcast, se tu quiser técnica, tu vai lá no nosso Instagram, tu vai buscar em outros lugares. O que eu acredito que, pra mim, assim, né? A iniciativa de fazer esse podcast, ele tá muito mais voltado a trazer coisas sobre mentalidade. Sobre como é que funcionou a nossa mente pra gente chegar até aqui, pra gente ter um próprio podcast. Porque conteúdo por conteúdo, hoje a inteligência artificial vai te ajudar a você ter o conteúdo que você quer, conteúdo sobre oratória, ter o próprio Capital Erótico, o livro tá lá, é só você ler. Mas tá, o que a gente faz hoje mentalmente que faz com que a gente continue performando? Então, até trazendo essa visão. Recentemente a gente está fazendo essa virada agora. A gente lançou um produto lá por volta de abril ali, né? Que a gente começou a performar, que é um produto no teu perfil de crescimento de Instagram. E esse produto ele tem girado muito bem. A gente está chegando agora a 1 milhão em vendas com ele. Em breve vai chegar em 1 milhão em vendas com ele. E quando esse produto foi lançado, quais eram os medos que você tinha na época? Quando a gente colocou ele para rodar, lá no dia 21, na verdade, o primeiro lançamento dele foi um pico de vendas de um dia. Lá no dia 21 de janeiro, quando a gente abriu o carrinho, existia medos na sua cabeça? Sempre existe, né, gente? Eu vejo que, principalmente quando a gente já tentou várias coisas que não deram certo, a gente vem de um caminho de frustrações, assim. Então, quando a gente fala do mercado digital, existem várias técnicas, vários mentores, várias pessoas, e eu, inclusa, já tinha feito sei lá quantos cursos, já tinha estado sei lá com quantas agências, social media, tudo que vocês imaginarem, eu já tinha tentado. E o meu intuito de entrar para o digital foi justamente ter mais liberdade, ter liberdade de tempo, financeira, geográfica. E eu não estava conseguindo ter isso, e para mim esse produto ele veio com muita responsabilidade, porque na minha cabeça, quando eu fiz esse produto, eu queria que ele fosse o produto responsável por me gerar isso, porque esse é um produto que ele vende sozinho. Então é um produto gravado, que qualquer pessoa pode ter acesso, porque ele é barato, e que eu não preciso estar ali 100% entregando. Na realidade, eu não preciso estar ali de nenhuma forma, eu só precisaria gravar o produto, ele já estava gravado. Então, na minha cabeça, era aquele produto que ia ser responsável pela liberdade de tempo, não a liberdade financeira, porque isso a gente já estava construindo, mas principalmente a liberdade de tempo da Catarina não precisar estar ali e ter qualidade de vida, de fazer o que eu bem entendia no tempo que eu queria. Então, ele veio com esse peso. Quando eu lancei ele, existia o medo de não dar certo. Por quê? Quando a gente lançou 100% no orgânico, uma estratégia que a gente nunca tinha feito, que a gente já tinha visto outras pessoas tentando, mas que as pessoas tinham muito mais seguidor, que as pessoas tinham mais audiência, eram mais conhecidas. Então, sempre vem com esse medo. Meu principal medo era de não dar certo. Ao mesmo tempo, tanto que no dia as vendas estavam caindo, gente, o Naldo estava vendo e eu falava para ele, não me fala, porque eu não quero saber. Eu só quero saber quando chegar no final do dia, quanto que a gente teve de faturamento, porque as minhas expectativas não estavam altas, né? Eu sabia que ia dar certo, queria que desse certo, mas não tinha criado expectativas, digamos assim, que é mais um mecanismo de defesa, né? Quando a gente tem medo ali de não dar certo. Então, como ele veio com esse peso, ele veio também com esse medo de não dar certo. E eu acredito que era o único medo, assim, que existia na época. Era o medo de, mais uma vez, eu tentar fazer um produto que fosse acessível para todo mundo e que ia ser responsável por essa liberdade e que, mais uma vez, não desse certo. Então, eu vi que veio mais com esse viés mesmo, com esse peso, com essa responsabilidade que eu tinha decidido colocar. E vendo que ele deu certo, depois a gente fez esse lançamento no orgânico e depois a gente reutilizou esse
produto para poder vender ele no tráfego em abril desse ano. E aí vieram novos medos, né? Porque agora a gente estava investindo dinheiro. Agora, se não desse errado, a gente ia sair no prejuízo, né? Então, no começo lá, como a gente não investia dinheiro, se desse errado, ia ser só eu, com a minha inteligência emocional, lidar com as minhas frustrações, né? Não tinha investimento de dinheiro, só de tempo. Em abril, a gente começou a investir dinheiro de verdade pro projeto dar certo. Não só pro tráfego em si, mas pra pessoa que estava ajudando a gente a fazer isso, enfim, nossos mentores. Então, a gente, de fato, estava colocando grana ali. E aí vinha não só o medo de não dar certo, mas também a necessidade de fazer dar certo, porque a gente não poderia levar um prejuízo naquele momento. Mas sim, existiam medos. Tá. Tá, tem pergunta aí? Como é que tá? Tenho algumas. Ó, Manda. já que a tua pegada... Vocês vão perceber, tá, gente, ao longo do tempo, o Naldo, ele é sempre a pessoa da mentalidade. Eu sou sempre a pessoa um pouco mais prática. Ela quer o passo a passo, ela quer a dica, ela quer o corte. Eu não quero o corte, sabe o que eu quero? Eu quero a praticidade. O Naldo no começo me perguntou, o que é ser fora da curva pra você? E pra mim, ser fora da curva é ser prático e objetivo em alguns momentos. Eu também sei que a mentalidade é igualmente importante. Então, vocês vão sentir, tanto aqui eu e o Naldo, quanto eu e o Naldo entrevistando outras pessoas. É legal de vocês observarem que eu e ele, a gente tem perguntas diferentes, a gente tem comportamentos diferentes, a gente tem reações diferentes, porque a gente busca coisas diferentes na pessoa que a gente está entrevistando, tá? Então, alguns de vocês vão se identificar comigo, outros de vocês vão se identificar com o Naldo, e é por isso que a gente se completa tão bem, tá? Essa é a ideia. O podcast aqui, vocês vão ver que é um formato que eu não... A minha ideia não é ficar aqui fazendo cortes pautados. 3 dicas para tal coisa, 3 dicas pra... Essa não é a minha ideia. Só que a ideia dela, ela gosta. E tá tudo certo, tá? Não existe o jeito certo. Existe o seu jeito. Mas eu acredito que é por conta do momento de vida. Eu tô acessando muitas coisas diferentes, principalmente nesse ano de 2025. É muita gente diferente, cada um. Uma hora eu tô com uma pessoa que a mentalidade tá aqui, outra hora eu tô com a pessoa que a mentalidade tá aqui, outra hora eu tô com a pessoa que a mentalidade tá muito mais acima do que a minha. E aí eu busco entender onde que eu me encaixo nisso e o que eu posso pegar disso e já executar. Por mais que eu esteja nesse momento de buscar o que está por trás do método, por trás do passo a passo, porque eu já fiz muito passo a passo de muita coisa e chegou um certo momento que isso travou na minha vida. E quando trava, não é por conta do passo a passo, é porque algo está bloqueando a sua mente para você não avançar. Algo você pode falar que é modelo mental, você pode falar que é crença limitante, você pode falar que são várias coisas, mas a minha ideia de estar nesse podcast aqui é sempre buscar o que está por trás da mente da pessoa, o que ela está pensando ali, quais são as travas na mente dela ou o que a fez romper essa barreira, esse platô. Então vocês sim, vão ver muitas perguntas diferentes e a riqueza do negócio é essa. Ela trazer para o passo a passo e eu trazer para o intangível, para a mentalidade. Eu adoro passo a passo também, adoro técnica, adoro coisas mais técnicas. Um evento meu vai ser um evento apostilado, sempre vai ter apostila. Eu não consigo fazer um evento igual a galera faz, de pegar um evento presencial e simplesmente tacar um bloquinho de notas com folhas e não ter um passo a passo. O aluno sair dali com um monte de informação e não ter na segunda-feira qual o caminho. Ou não ter um guia, um lugar onde ele pode buscar informação. Por isso que eu não gosto desse modelo de evento. Os meus eventos são apostilados. Mas para o podcast, a ideia minha é ser algo mais intangível e algo que eu consiga pegar o que está por trás do método, por trás do passo a passo, por trás daquele gatilho mental. Então vocês vão ver uma vibe um pouco diferente aqui e tá tudo certo. Essa vai ser a pegada. E se você tivesse que falar pra galera que tá assistindo, qual que foi a tua maior... Já que você está nessa vibe de mentalidade agora, né, de entender o que está por trás do método, acessando tantas pessoas diferentes, em contato com tantas pessoas diferentes, qual que foi a maior virada que aconteceu na tua mentalidade nos últimos 6 meses? Aprender a cobrar caro. Mas você já não tinha aprendido? Você cobrava meio mais ou menos? Mas assim? o meu caro era 60 mil, né? É. Agora eu entendi que existe o caro de 3 milhões. Existe o caro de 200 mil. E isso é uma das coisas, né? Existem várias outras coisas. Um ponto, nos últimos 6 meses, aprender realmente isso. E olha, gente, estão vendo uma pessoa falando para vocês aqui, que para mim eu já cobrei caro por várias mentorias, já comprei várias mentorias caro,
Mas o cara, ele é relativo, né? É entender o valor por trás do que você faz. Eu respondi de bate-pronto o que vinha na minha cabeça, mas se eu fosse pensar assim, nos últimos 6 meses, o que tá me virando o meu jogo é assim, entender o valor por trás do que eu faço. O que é comum a gente fazer? Essa não é uma frase minha, é uma frase da Mari. A Mari Coelho fala muito disso. Tu foi na imersão dela, tu vai ver, que tu vai lembrar que ela fala assim, que é normal a gente cobrar barato por aquilo que a gente faz com facilidade. A gente acaba fazendo isso. É normal você cobrar barato por algo que você faz com facilidade. Só que para você fazer aquilo com facilidade, quantas vezes você precisou fazer aquilo? Então, às vezes, você faz algo por 20 anos, e esse algo agora é muito fácil, aí a pessoa pede para você, eu quero esse tipo de serviço. Aí você, esse eu faço fácil, então é baratinho. Mas você esquece de levar em consideração que para você fazer fácil, você demorou 20 anos para conseguir chegar à excelência daquilo. E aí, quando você pensa nisso, aí eu trago um pouco para mim. Demorei 10 anos para aprender a falar em público, entre aspas, para falar do jeito que eu falo hoje. Então foram 10 anos, mais de 300 eventos presenciais feitos para poder chegar nessa excelência do que eu faço hoje. Então, é muito justo que eu possa cobrar mais caro por isso do que o padrão de mercado. Eu tenho colegas que fazem mentorias e eles cobram R$1.000 por sessão. Eu tenho colegas que vendem cursos a R$400. Uma mentoria minha, por sessão, não sai menos do que R$5.000. E foi quando eu comecei a enxergar o valor por trás do que eu faço. Se eu ensino a pessoa a subir no palco e performar, ela vai faturar muito. Pô, a gente fez evento com uma taxa de conversão de mais de 60%, onde a gente faturou em um evento com, teoricamente, pessoas qualificadas, 24 pessoas, a gente faturou R$400.000. Pô, tu faturar R$400.000 em 2 dias de evento, tá bom pra caramba. E aí foi vendendo em cima do palco um produto de 30 mil. Então, quando a gente observa esses cenários nos últimos 6 meses, validou muito essa questão na minha cabeça de que, sim, o que a gente faz, ele tem um valor muito grande. Então, essa é algo que para mim tem sido um grande aprendizado. E você? Muito bom. Olha, nos últimos 6 meses, quando o assunto é mentalidade, eu vejo que para mim, talvez... Eu já sabia disso, mas talvez eu ainda não tinha internalizado, que é de que pessoas precisam de pessoas, né? Então, eu sabia disso, eu sempre defendi que pessoas precisam de pessoas, que a gente precisa se conectar, se relacionar. Mas ainda assim, durante talvez até o começo do ano, eu me senti autossuficiente. Pode ser que, porque eu e o Naldo, a gente sempre deu conta de tudo, tá? Então, se tinha coisa pra fazer, eu e ele, a gente resolvia. A gente tinha, até o começo do ano, um funcionário com a gente que gerava ali a demanda, que era a pessoa que conversava com as pessoas ali no direct, enfim, marcava a reunião. Mas até o começo do ano, eu e o Naldo, a gente fazia tudo. Então, na minha cabeça, eu conseguia fazer tudo. E, de fato, se a gente quiser, a gente consegue. A questão é que a gente não precisa fazer tudo, né? Então, eu sinto que foi basicamente isso que virou, assim. Porque hoje a gente está com 11 colaboradores? Não. 10. 10, né? 10 colaboradores, sendo que no começo do ano a gente estava com 1, agora a gente está gravando isso em outubro. Então, do começo do ano para cá, a gente aumentou aí em 9 o nosso time. E eu percebi que, de fato, a gente precisa dessas pessoas, assim, sabe? Eu percebi que, de fato, essas pessoas hoje, se eu tivesse que fazer tudo que elas fazem, eu não faria. Então, eu sinto que a minha mentalidade mudou mais em relação a isso, sabe? Em criar, em ter pessoas junto com a gente, que ajudam a gente, e que se elas não tivessem hoje ajudando e contribuindo, jamais a gente teria o faturamento que a gente tem hoje, e as coisas que a gente tem hoje, as possibilidades que a gente tem hoje. E eu aprendi também que eu gosto de lidar com elas. Então, hoje, as pessoas que estão no nosso time, eu me sinto amigas delas, assim, sabe? Me sinto próximas delas. Então, eu sinto que eu fui mudando essa mentalidade, principalmente nos últimos 6 meses. Quando eu tenho que conversar com elas, eu gosto. Pra mim, não é um fardo, sabe? Ter que ficar gerindo essas pessoas. Então, eu sinto que foi uma chavinha que mudou.
e que para mim foi importante porque eu não me enxergava nesse lugar. Para mim, eu sempre fui uma pessoa que eu fazia tudo sozinha, justamente por ter tentado fazer coisas com outras pessoas e nunca ter dado certo. Eu sinto que eu meio que bloqueava isso, né? De ter pessoas me ajudando e de fazer sempre tudo muito sozinha. E na minha cabeça, tudo que eu fizesse sozinha eu ia ter mais resultado do que com outras pessoas, seja pessoas ajudando a gente a nível de colaboradores, ou seja, a gente estando com pessoas que guiam a gente pelo processo também, né? Então, inclusive desse produto que o Naldo falou, a gente fez sozinho, deu certo, mas a gente colocou uma pessoa para ajudar a gente e nos guiar aí nas ofertas, enfim, outras coisas que aumentou e potencializou em 1000 aí o nosso faturamento. Então, eu sinto que o que virou mais para mim foi em relação a isso, aceitar que, de fato, as pessoas elas precisam fazer parte da empresa. E o que eu vejo também é que hoje, olhando de fora, hoje tu já sente falar que é empresária, né? Porque Sim, antes tinha-se essa dificuldade. Ah, tu é empresária, e tu, tá, beleza, entendi que eu sou empresária. Mas você ainda não se encaixava nesse lugar, porque você, por mais que você fosse empresária, tivesse o seu CNPJ, a tua cabeça ainda tava uma cabeça de que você faz tudo sozinha. sim. Então tava com a empresária, mas o eu presária, né? Tipo, sou só eu. E aí eu lembro que entrou a Letícia, depois foi evoluindo, foram entrando outras pessoas, e essa maturidade ela foi vindo e a empresa começou a crescer por conta Sim. disso. Porque até então ali, se fosse continuar só com a mesma mente de que eu faço tudo, de que eu dou conta, a empresa não ia crescer. Sim. A gente tá projetando esse ano um faturamento 2 vezes mais do que a gente tinha orçado no começo do mês, do começo do ano. Do ano. Então a gente está indo para um faturamento bem interessante, bem diferente. O dobro, imagina, você projetou faturar tanto no ano de 2025, você vai faturar o dobro. Sim. A gente bateu o nosso faturamento da empresa no dia 13 de agosto, faturamento anual. E agora a gente já está buscando o dobro do faturamento. Uhum. Então esses pontos, eles são pontos bem interessantes, assim. E tu tá de parabéns por gostar de pessoas, né? Pra quem não Pra sabe. vocês não, pra quem não sabe, Pra quem não gente, sabe, eu sou o cara, assim, ó, nível de consciência de empresário. Eu sou o cara do networking, eu sou o cara que vai pra rua, eu sou o cara... A gente tem uma diferença de 10 anos de idade. Então eu sou o cara que vai pra rua, eu sou o cara que se conecta com pessoas, eu sou o cara que pensa em negócios. Não é que a Kat não pense, é que a gente distribuiu muito bem isso na empresa. Cada um tem uma área de genialidade. A Kat, ela brilha quando o assunto é produção de conteúdo, é entendimento do digital, é entendimento das estratégias que estão funcionando em atração de novos clientes. O Naldo brilha quando o assunto é estar no palco, quando o assunto é evento presencial, quando o assunto é se relacionar com pessoas que somem e que façam parcerias com a nossa empresa. Então a gente tem muito bem claro isso dentro da empresa. Se você tem uma empresa e você é sozinho, você vai precisar buscar mentores que tenham outros papéis dentro da sua empresa que te ajudem a brilhar onde não é a tua área de genialidade. Se você tem uma sócia, um sócio, esposo ou marido, quem faz parte contigo do negócio, você vai ter que aprender a saber qual é a área de genialidade da outra pessoa. Naldo, e se os dois têm a mesma área de genialidade, os dois vão precisar desenvolver outras áreas onde vocês brilhem mais. Porque se ficar os dois no mesmo caminho, vocês vão precisar contratar pessoas para fazer as outras áreas que não é a tua área de genialidade, que é o teu ponto cego. Então a gente tem muito bem isso. Eu vejo que é meio natural também, pelo menos com a gente foi. Quando eu conheci o Naldo, eu era muito extrovertido e o Naldo também. Só que o Naldo, ele é ainda mais do que eu. E aí, naturalmente, eu fui vindo pro meu lugar de conforto, que é o que eu gosto. Que é ficar olhando para as estratégias, porque agora eu não preciso mais assumir toda essa extroversão que para mim não era tão natural, era muito mais treino do que naturalidade. Porque hoje, realmente, eu percebo que o que me brilha aos olhos é pensar em estratégia. Eu sou a pessoa do estratégico, eu gosto de ficar alinhando ali o que a gente vai fazer de estratégia esse mês para atrair mais pessoas, de alinhar com o time, como é que a gente vai montar estratégia de conteúdo para gerar mais resultado para os clientes. Então, a minha pegada realmente é a estratégia. A pegada do Naldo é networking. Gente, falou networking para mim, eu sei total da importância. Mas o fato de eu saber da importância, eu sei que o Naldo vai tomar conta disso. Então, aqui hoje, dentro da empresa, a gente tem isso muito bem alinhado, mas a gente também se força a olhar para o outro lado. Então, tem momentos do nosso dia a dia, enquanto empresários, enquanto casal, que eu vou precisar estar junto com o Naldo nos momentos que
a gente precisa se conectar com outras pessoas. Assim como vai ter momentos que o Naldo vai precisar estar comigo no estratégico da empresa, do conteúdo, olhando o que a gente vai fazer para aquele mês. Então, por mais que não seja necessário, não seja a nossa área de genialidade em determinados momentos, determinadas coisas, a gente também se coloca nessa posição quando o outro precisa da gente. E aí, talvez já entrando aqui numa linha mais de empreender em casal, não sei quem que está assistindo aí a gente que empreende em casal, que é sócio do seu esposo ou da sua esposa, mas eu vejo que a gente brilha muito nesse sentido, assim, sabe? Eu e o Naldo, a gente nunca teve conflitos sérios em relação a empreender juntos, a ser sócios, porque eu vejo que as pessoas naturalmente falam isso, né? Que a partir do momento que você é um casal, na hora que você junta o CNPJ, acaba o casamento, acaba o relacionamento, porque não tem como dar certo. E, gente, do fundo do coração, tem como dar certo. Só que vocês precisam ser inteligentes e respeitar justamente a área de genialidade de um do outro. Entender que, na realidade, isso aqui não é nem para competir na empresa e nem para competir em casa. Cada um sabe fazer uma coisa, pronto, e acabou. Eu vejo que é isso que a gente sabe fazer muito bem, né? A gente se respeita enquanto aquilo que a gente sabe fazer. Sim, com certeza. Quando a gente fala do assunto networking, ó, qual que é a minha visão? Networking não serve para nada. Mas por que não serve para nada? Se você não é bom de comunicação, se você não é bom de linguagem não verbal, não é bom de oratória, cara, para que você vai em evento de networking? Vai passar vergonha. Não adianta nada, não adianta nada. E hoje, vamos ser sinceros, 2025, tô falando 2025. Cara, os eventos de networking é a maior furada. A maior furada. Maior furada. É gente querendo vender aquilo que nem tem direito, a pessoa que não tem autoridade. Cara, networking aqui na nossa empresa, onde que a gente faz networking? Pago. Como é que é o networking pago? Cara, paga para acessar pessoas que têm um nível maior que você e que acessam pessoas que você não está com capacidade para acessar. Esse ano a gente está indo para quase que 300 mil reais de investimento só em sentar nas mesas certas, participar dos grupos certos e dentro desses grupos a gente gera valor. Qual que é o maior problema dos networkings da vida? É um monte de gente sentado nos lugares, indo assistir palestra, indo para evento, entregar cartão e querer empurrar os seus produtos nas pessoas, sem gerar valor nenhum. Eu não vou mais em eventos de networking. Não vou. Por que eu não vou? Porque é esse tipo de perfil. Então, eu pago para estar em ecossistemas, onde nesses ecossistemas as pessoas já são qualificadas e já têm um nível de consciência do que é gerar valor numa mesa. Então, tu não vai sentar no almoço e querer ficar vendendo para uma pessoa no almoço. Você vai falar sobre negócios, você vai falar sobre resultados. Normalmente todo mundo já tem uma boa postura, todo mundo já tem resultado. E eu já caí na besteira de comprar acesso de pessoas que nem resultado tinham. Por quê? Eu acreditei numa ideia que a pessoa tinha falado para mim e não ver o resultado palpável. Então, para mim, eu tenho muito essa visão clara. Se você quer fazer networking, faça networking pago. Pago. Porque se você não estiver gostando e não for aquilo que as pessoas te prometeram, é só pedir o dinheiro de volta. Acabou. Eu tenho essa visão hoje de networking, de tanto ter tomado na cabeça aí esses grupos de negócios, essas coisas que acontecem semanalmente. Muito bom. Boa. Tá. Na mesma visão aqui, o que tu pensa para nossa empresa Vamos pensar aqui, o que tu pensa para nossa empresa pro ano que vem, por exemplo? Sabe que a gente vai ter que subir a meta do que a gente está batendo esse ano, pelo menos... 2 vezes? Não, 2 3 vezes não. Vamos levar em consideração aí umas 2 vezes o que a gente vai bater esse ano. Então, se é X, vai ser 2X do que vai bater esse ano. Tá. Olha, pro ano que vem, eu posso falar pra vocês, eu sou a pessoa da energia, tá? Da intuição. Eu tenho um Taca feeling... incenso em casa. Eu tenho um feeling Vai falando aí que eu vou pegar café. de que o nosso ano que vem vai ser sobre internacionalização. Eu acho que nossa empresa vai chegar em outros lugares, outros países, que não só o Brasil. A gente já está fazendo esses movimentos, tá, gente? Mas eu vejo que possivelmente a gente vai ser surpreendido, porque eu tenho um feeling de que vai ser mais do que a gente espera. Então, tanto a nível de eventos presenciais, quanto a nível de clientes, a gente já tem clientes de fora do Brasil,
mas eu sinto que a nossa empresa, ela tá nesse momento, não só enquanto empresa, mas enquanto mensagem também, sabe? Levar a nossa mensagem para fora. Eu acho que o nosso 2026 vai ser sobre isso. E você, qual que é o teu feeling? O que eu penso muito pro ano que vem, né? Eu penso que os nossos produtos, eles vão elevar muito de patamar, assim. A gente já tem uma entrega muito boa, uma entrega muito grande, muito diferente do mercado. Então, o fato da gente estar entrando em outras bolhas, que são bolhas que as pessoas têm um nível de consciência mais alto, um faturamento mais alto, o nosso produto, ele também, além de a gente conseguir elevar o valor do nosso produto, dos nossos produtos, a gente vai sentar em mesas diferentes e a gente está construindo em 2025 uma base muito sólida. Base sólida em relação a quê? Resultado, de fugir do negócio do empreendedorismo de palco, pessoas que falam muito em cima do palco, nos bastidores não fazem nada. Esse não é o nosso perfil, então a gente consegue mostrar muito resultado. A gente também consegue ajudar muitas pessoas, então todo o ecossistema que a gente pode ver. Ontem a gente deu uma aula para o pessoal do Low Ticket. Então foi uma aula de graça e acessando mais pessoas e servindo. Hoje eu vou dar uma aula para um grupo de advogados, acessando mais pessoas e servindo. A gente já vem de uma maratona de várias coisas. Os nossos clientes, inclusive, são pessoas que automaticamente, quando fecham algum produto conosco, dependendo do produto, a gente convida esses clientes para gravar um podcast com a gente. Então a gente está muito no servir, muito no plantio. Então ano que vem eu sinto que vai ser muito o ano dessa colheita e também do acesso. Acessar mesas diferentes, pessoas diferentes. Vai ter evento ano que vem fora do Brasil, isso é inevitável porque faz parte do nosso posicionamento. E acredito também que uma outra coisa que vai acontecer com a gente, se não começar acontecendo esse ano, é lançamento de livros. Tanto o meu quanto o seu. Eu acho que ano que vem. Esse ano, Não sei não, hein? eu acredito que ainda não. Mas, Sei ano não. que vem, com certeza. Pô, o ano tá... Pô, falta 2 meses, tá Então, tranquilo. meu amor. O que tem? 2 meses. 2 meses eu preciso de mais tempo para escrever meu livro. Você já tem o livro escrito. Na Ele minha já tá aí. cabeça. O livro já tá aí. Tu tá precisando só de uma extração do seu livro. Justamente. Porque em 5 anos que você tá no digital, o livro já aconteceu. Ele já tá aí na tua cabeça. O meu livro, ele também já tá na minha cabeça. São 10 anos fazendo a mesma coisa. Tá só faltando a extração. E aí, para extrair esse livro, é contratar pessoas. Concordo. Mas eu acredito que é um bom plano pro começo do ano que vem. Concordo, mas toda vez que... Seguinte, toda vez que uma pessoa, ela concorda contigo e ela usa a palavra mas depois, quer dizer que antes disso, tudo que veio antes disso, ela invalidou. Concordo e... Pronto. Quando ela fala o e, ela tá complementando. Quando ela fala o Justamente. mas, ela tirou tudo, tá? Boa. Isso é linguística. Beleza. O que mais tu tem aí de pergunta? Vamos lá. Tá, a gente falou bastante sobre a mentalidade, sobre o que a gente espera pro futuro. Falamos um pouco sobre o que é, nas nossas áreas, nos nossos nichos, ser uma pessoa fora da curva. O que mais que é interessante a gente falar nesse primeiro momento? O que vocês podem esperar, por exemplo, de convidados? Vão ter convidados aqui que são pessoas, pelo menos os primeiros, acredito que 100, vão ser pessoas do nosso convívio, pessoas do nosso meio de relacionamento, que são pessoas que têm muito resultado nos seus setores, e nós também teremos pessoas que estão iniciando uma jornada. Lembra que a missão da nossa empresa é tirar pessoas e negócios do anonimato, e uma das nossas soluções, a gente dá palco para os nossos clientes. A gente constrói o palco dos nossos clientes. E para construir esse palco, a gente vai chamar aqui também, vocês vão ver alguns clientes nossos, pessoas que estão começando nas suas jornadas, mas que nos bastidores já são muito boas no que fazem. Então vocês vão conseguir entender um pouco sobre isso. E óbvio que a gente vai sempre estar aberto para indicações de outras pessoas, que outras pessoas possam vir aqui para a gente poder entrevistar. Mas é sempre nessa vibe assim, ó, de, tá, mas o que é ser fora da curva no teu setor? No teu nicho? O que as pessoas precisam fazer para ser fora da curva? Se tu é dentista, como ser um dentista fora da curva? Que é diferente, sabe? Que é sair do mais do mesmo. Hoje a gente busca isso nos nossos produtos, as nossas mentorias elas são super diferentes, os nossos eventos presenciais a gente tem uma entrega diferente, uma experiência diferente. Uma das coisas que a gente preza muito é pela experiência. Então, o que vocês podem esperar um pouco mais, aprimorando um pouco mais desse podcast, seria um pouco disso também.
Com certeza. Todos os convidados que a gente trouxe aqui são convidados não só da nossa rede de contato, mas pessoas que a gente realmente confia no trabalho. Então, talvez esse é um alinhamento de expectativas para fazer com vocês, de que eu e o Naldo, a gente realmente é muito chato, entre aspas, com a nossa rede de relacionamento, no sentido de estar perto só de pessoas que a gente confia, de pessoas que a gente conhece o trabalho, de pessoas que, às vezes, nós somos mentores ou as pessoas são nossos mentores, pessoas que a gente acompanha de perto. Então, a gente realmente é muito criterioso com as pessoas que a gente tem aqui e a gente tem esse compromisso de realmente só passar para frente conhecimentos que a gente confia, porque a gente já pisou na bola com pessoas no sentido de estar próximo de pessoas que a gente, enfim, não deu match ali, depois a gente se responsabiliza pelas pessoas que a gente apresenta para vocês. Basicamente é isso de forma muito resumida. Então, todas as pessoas que a gente trouxe aqui são pessoas que a gente tem certeza que vão agregar conteúdo, são pessoas que a gente tem certeza que vai passar um insight de mentalidade, vai dar uma virada de chave para vocês, pessoas que realmente a gente confia no trabalho. E é por isso que desde o começo, em todos os episódios que vocês forem assistir, a gente sempre vai recomendar que vocês estejam com um caderno, com uma caneta, porque por mais que a gente não venha aqui só para falar de dica, às vezes é uma coisa que você ouve em 1h30 de podcast, ou em 1 hora de podcast, que já muda todo o teu jogo, que já faz você tomar uma decisão diferente, que realmente vai aumentar teu faturamento, ou que vai aumentar o teu próximo ano, a nível de mentalidade, a nível de família, a nível de excelência do teu corpo, enfim. Então, N possibilidades. Eu e o Naldo, a gente ouve podcast, se não todos os dias, muitos dias da nossa vida. Às vezes, até quando a gente está em viagem, a gente ouve vários seguidos. E não tem um podcast que a gente não ouça que a gente não anote alguma coisa. Então, a gente está sempre, às vezes não anotando com papel e caneta, mas anotando mentalmente. A gente sempre tem alguma virada de chave em algum podcast. Boa, boa. Tá, vamos produzir um pouco mais aqui. O que tu tinha anotado de pergunta aí? Vamos lá. Tu tinha anotado um monte de coisa. Tinha anotado aqui, ó, o que na tua visão é mais importante. Essa aqui eu sei que talvez a gente tenha visões diferentes, por isso que eu vou perguntar. O que é mais importante na tua visão em relação à oratória? É a técnica ou o preparo? É tipo a pessoa, sei lá, eu tenho noção da técnica, li o livro, sei uma técnica, ou é o preparo dela, às vezes ela não é muito boa na técnica, mas ela treinou muito aquela apresentação. Olha, Não que sejam coisas opostas, tá? Eu sei que são complementares, mas se você tivesse que escolher uma. Se é na técnica ou no preparo? Isso. Se tivesse que... É muito contra o que eu prego. Mas seria a técnica, porque a técnica você engana. É. Com técnica você engana. Quantas pessoas a gente já não viu que no palco a pessoa é incrível? Bonitinha ali, fala tudo pautadinho, tem uma linguagem não verbal muito legal, tudo certinho. Aí tu vai trazer um pouco a pessoa pra profundidade da coisa, ela é ruim. A gente já teve casos de pessoas próximas que é muito boa pra fazer corte, incrível pra fazer corte. Pra falar através de um teleprompter é incrível. Agora, quando a gente sentou pra conversar com a pessoa, a profundidade do assunto, zero. Sim. Por quê? É cheio da copy. Pra gravar qualquer coisa, precisa ter uma copy. Então, beleza, você consegue ir muito bem ser aplaudido de pé só com técnica. Só que, em um momento que te levantarem uma única pergunta, a técnica cai por terra. Porque se você não tem um insumo, se você não tem um repertório, isso não te mantém. Sim. Então, o preparo, ele entra também em você aumentar repertório. O preparo, ele é repertório para que quando aconteça um imprevisto ou você consiga realmente falar com as pessoas, isso te ajude. Boa. Hoje, como eu tenho muito repertório, independente de onde eu vá, a pessoa pode me perguntar alguma coisa, eu vou saber responder. Porque eu tenho a técnica, mas eu também tenho o repertório, tenho o preparo. Então esse é um ponto. Agora, tô precisando muito falar de hoje para amanhã ou é nesse final de semana. Cara, beleza, eu te encho de técnica. A única coisa que não pode acontecer é pessoas te perguntar muito. Porque senão você não vai estar preparado. Sim. Muito bom. Então esse ponto eu vejo que pode acontecer assim. Vamos fazer um bate-pronto aqui, quer ver? Deixa eu imaginar aqui uma coisa bem legal. Sobre conteúdo, sobre produção de conteúdo. Tá. Você vai me dar sempre duas opções? Vou. Tá. Deixa eu pensar aqui. Vamos lá. Sobre produção de conteúdo. Acho que a câmera pode fixar nela, que aí eu vou falar.
A não ser que se eu fale e você responda, deixa eu ver. Tá. Vê aí do jeito que vocês vão se virar pra falar, pra fazer aí. Ela vai dar uma pausa antes de responder, Tá, vai. tá? Aí fica mais fácil. Vamos lá. Vamos começar assim. Conteúdo carrossel ou conteúdo falado de 1 minuto? Não gosto de nenhum dos dois. Mas se eu tivesse que escolher um dos dois, eu escolheria falado de 1 minuto. Tá. Falado de 1 minuto ou corte de podcast de 30 segundos? Corte de podcast de 30 segundos. Corte de podcast de 30 segundos ou vídeo de 15 segundos não falado? Mas aí, vídeo de 15 segundos não falado. Qualquer coisa que você colocar do lado dele pra mim vai ser sempre ele. A não ser que seja um de 10 segundos, aí pode ser melhor. Tá. Vídeo de 15 segundos não falado com áudio em alta ou vídeo de 15 segundos? Com áudio em alta sempre. E se for Bem. com capital erótico, melhor ainda, hein, gente? Vídeo de 10 segundos com capital erótico e áudio em alta, você não tem pra ninguém. Nenhum concorrente. Beleza. Então deixa eu ver uma outra coisa aqui, deixa eu ver. Não, depois eu faço, vai, pode ir. Não, pode fazer. Não, eu vou ter que elaborar isso na minha cabeça ainda. De improviso eu não gosto. Não gosto de coisa improvisada assim. Tá, fechou. Eu ia te perguntar aqui, ó, se a pessoa que tá assistindo a gente, ela tá focada em vendas. Tipo, ó, Naldo, eu quero vender, meu problema é vendas. Todo mundo quer vender mais, né, gente? Até se você tá faturando muito bem e tá assistindo a gente, tu quer vender mais, porque no final das contas a gente quer vender mais. Quer fazer mais dinheiro. Se você tivesse que escolher 3 pontos que afetam a venda de uma pessoa quando diz respeito à oratória, o que você falaria? Tipo, o que a pessoa ela teria que melhorar em 3 coisas para ela, sei lá, duplicar o faturamento dela? 3 coisas que aumentam brutalmente as vendas de qualquer pessoa. 1, entender de linguagem não verbal, e aí a gente vai direto só falar sobre vestimenta. Se você está se vestindo bem, você já ganhou. Número 2, dominar muito bem o seu produto. Dominar muito bem quais são as características do seu produto, ou seja, conhecer muito bem o que você faz e o que o seu produto entrega. E número 3, entender muito bem sobre quais são as objeções e os critérios de compra do teu cliente. Então, esses 3 pontos, eu estou trazendo muito do que fez a gente ter esse faturamento de 1 milhão desde maio para cá. Então, essas 3 coisas têm ajudado brutalmente a gente através das calls de vendas, através de tudo que a gente tem feito. Claro que, se eu fosse explorar um pouco mais, vamos explorar agora aqui. Se você vende produtos online através de calls de venda, primeiro ponto que tu tem que se dedicar, a tua linguagem não verbal, que envolve a tua vestimenta e o cenário que você está. Primeiro ponto. Segundo ponto, é você dominar muito bem a oratória falada, não ter vícios de linguagem, ter uma dicção legal e trabalhar as pausas. Então esse é o terceiro ponto. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é você entender exatamente quais são os critérios de compra do teu cliente e também quais são as objeções. A gente foca muito em matar objeções, mas às vezes a gente esquece do critério de compra do cliente. Às vezes o critério de compra do teu cliente é saber se o produto é entregue através de uma plataforma, se existe um PDF, se existe um checklist para ele consumir o teu produto. Quando você mapeia isso, fica muito mais fácil o processo de vendas. Então eu acredito muito nesse cenário e eu poderia devanear aqui e falar sobre várias outras coisas que têm a ver com oratória, mas eu estou trazendo exatamente o que garantiu para a gente esse faturamento ultimamente. A gente está beirando aí 1 milhão só com algumas soluções da nossa empresa. Boa. Se você fosse... Ó, vamos lá. Como que eu uso o capital erótico para aumentar as vendas de um produto high ticket? Boa. O capital erótico, ele parte de 5 pilares principais. Então, o primeiro pilar, e todos eles vão se encaixar em high ticket, tá? O primeiro pilar é a atratividade física, quer dizer que minimamente você tem que ser a cara do teu negócio. Não existe vender produto caro se não tem uma pessoa por trás. Então, esse é o primeiro ponto, é o primeiro pilar. O capital erótico, para existir, precisa ter uma pessoa, porque a gente aplica o capital erótico majoritariamente, maior parte das vezes, na pessoa.
Além de você se expor, além de precisar ter um rosto para aquele negócio, para aquele produto high ticket, também precisa ter uma pessoa que converse minimamente com aquilo esteticamente. Então, precisa ser uma pessoa que esteja no nível de um produto high ticket. Você não vai aparecer de qualquer jeito, de cabelo em pé, sem maquiagem, se você for mulher, no caso, ou enfim, para poder entregar aquele produto ou vender aquele produto. Segundo ponto é quando a gente fala de atratividade sexual, que diz respeito à tua linguagem corporal. Então, no capital erótico, a gente não entra tanto na parte de gestos, a gente não entra tanto na parte de microexpressões, a gente parte de uma única premissa que é, basicamente, você ser uma pessoa expansiva. Isso funciona muito para o high ticket, porque uma pessoa não vai passar o cartão para você para poder pagar um produto de 20, 30, 40, 100 mil, 1 milhão, se você não for uma pessoa que você transparece confiança na tua comunicação não verbal. E a expansividade, ela transmite justamente isso, né? Quanto mais expansivo você é, mais confiança você acaba transmitindo. Então, a gente parte dessa premissa. Depois, a gente fala sobre a atratividade social. Então, para que você possa vender não só high ticket, mas principalmente high ticket, a pessoa que está do outro lado tem que minimamente gostar de você, além do teu produto. E isso a gente fala de carisma. Então, a atratividade social, ela diz respeito a quanto que você consegue ser uma pessoa carismática, o quanto que você consegue cativar a pessoa que está do outro lado e convencer ela de que realmente o teu high ticket é a solução daquilo que ela está buscando. Depois a gente fala sobre a atratividade de estilo de vida, que é você conseguir, através do teu estilo de vida, conectar com o público que está do outro lado. Então, o teu estilo de vida, por muitas vezes a gente não acha ele interessante, porque a gente vive a nossa vida todos os dias. Só que a pessoa que está de fora, que não vive a mesma vida que eu vivo, quais são os pontos de contato daquilo que teu cliente valoriza, que você consegue mostrar, por exemplo, na tua rede social, através de pequenos vídeos ali de 15, 10 segundos, que conversam com o teu público. Às vezes é a tua família, às vezes é você tomando um vinho no restaurante, às vezes é você comendo no restaurante com teus amigos, é você tomando um café com a tua esposa. É você mapear não só o desejo e a dor do teu público que vai comprar o teu high ticket, mas o estilo de vida como um todo, porque aí você consegue documentar esses pilares na tua vida que conversam com o que ele também vive. E por último, mas não menos importante, que você já falou, a questão da atratividade visual, que é quando a gente fala de símbolos. Quando a gente fala de símbolos, a gente fala de vestimenta, a gente fala das cores que você usa, a gente fala do teu cenário, dos elementos que você coloca atrás de você, para que tudo isso transmita com o que o teu público espera ver de você. No geral, seja low ticket ou high ticket, é o que a gente falou lá no começo do podcast. É sempre uma linha tênue entre até onde eu estou disposta a ir e o que meu cliente quer ver. Mas quando a gente fala de high ticket, é lógico que a gente tem que se esforçar muito mais do que no low ticket, porque a pessoa vai pagar infinitamente mais pra gente. Boa. Fechou. Muito bem. Muito bem. Estamos já Nos se encaminhando para o final do nosso episódio. Se você ficou até aqui, já deixa o seu comentário aí, já deixa o seu like, já encaminha esse podcast. Inclusive, se você conhece uma pessoa que já tem muito resultado e você quer falar sobre o nosso podcast para ela, envia esse podcast para ela conhecer o nosso trabalho, saber um pouquinho como as coisas funcionam, chamar a gente diretamente no direct também do nosso Instagram, os Fora da Curva Podcast. Aqui abaixo vão ter todos os Instagrams, o meu, o da Kati, o Instagram do podcast, para você também deixar os seus comentários. Se você ficou até aqui, deixa o teu like, se inscreve no canal para que você possa receber as novidades que vão vir aí, os próximos episódios. A gente quer muito gerar valor para você, então se você colocar aqui nos comentários de que forma a gente pode gerar valor para ti, quem de repente pode ser a pessoa próxima que a gente deva convidar, a gente conhece bastante gente. Se a gente não conhece, tem alguém provavelmente que a gente conheça que conhece essa pessoa, e a gente pode trazer essa pessoa aqui para bater um papo leve. A ideia é trazê-la para ela falar como ela conseguiu ser fora da curva no nicho dela. Essa é a ideia que a gente está trazendo aqui para bater realmente esse papo. Conforme vai passando o tempo, a gente vai deixando cada vez mais diferente aqui. E seguindo para o final. Espero do fundo do coração que esse podcast transforme a vida de cada um de vocês que estejam assistindo aí. Não só esse podcast que a gente fez hoje, mas tudo que vai acontecer a partir de agora nesse canal aqui, tudo que vocês acessarem através da gente, vai ser um prazer e realmente espero que transforme não só a vida, mas também o negócio de cada um de vocês. Ativem o sininho e se dediquem a assistir todos os episódios. Ai, mas eu não sei se esse vai gerar... Todos vão gerar valor. Então, ativa tudo que você puder ativar aí, tudo que você puder acompanhar, seja no Instagram, no YouTube, faça, porque depois, se você perder, você vai ficar reclamando e a gente não quer ninguém reclamando no nosso ouvido, certo? Então, novamente, quero agradecer a presença de todos vocês, a audiência de todos vocês e falar que ser comum
nunca fez fez história. história. Então Muito não bem. seja comum, não se contente com ser comum, estamos aqui para te ajudar com isso. Tua mãe já falava pra você assim, ó, você não é todo mundo, sabe? Tua mãe falava isso pra ti, a minha falava muito, principalmente quando pedia as coisas, né? Então, ser comum nunca fez história. Espero ver você no próximo episódio, dentro das nossas redes sociais. Fica bem, fica com Deus e nos vemos em breve. Até mais, Valeu. tchau, tchau.